Eu creio muito que a glória do Senhor enche a casa, amém? E o nosso corpo físico não é preparado para essa glória. E a gente sente mesmo, né? Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 11, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre a parábola dos 10 servos. Porém, eu dei um tema para essa mensagem, e o tema dessa mensagem é motivados pelo quê? Eu vou esperar você abrir Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 11, em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos encontraram? Quem encontrou? Diga amém. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o que a palavra do Senhor diz. Diz assim: a multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola. Pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele: um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele seja nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto haviam lucrado. O primeiro servo informou: Senhor, investi seu dinheiro, e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei. Você é um bom servo, foi fiel no pouco que lhe confiei, e como recompensa governará 10 cidades. O servo seguinte informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi o seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau, exclamou o Senhor. Suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que eu sou homem servo, sou um homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou: tomem o dinheiro deste servo e deem o que tem 10 moedas. Mas, Senhor, disseram eles, ele já tem 10. Então o rei respondeu: sim, ao que tem mais lhe será dado, mais do que nada tem, até o que tem lhe será tomado. E quanto a esses meus inimigos que não queriam que eu fosse seu rei, tragam-nos aqui e executem-nos na minha presença. Amém? Põe a mão no seu coração e feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te oramos aqui mais uma vez, Deus. Pedimos, Senhor, que Tu venha ministrar o nosso coração com uma palavra rema, Senhor. Que não seja eu que ministre, mas que seja o Teu Espírito, Pai, neste lugar. Eu sei que o Senhor está aqui, que a Tua glória enche a casa, Pai, eu posso sentir. Então eu peço a Deus que só saia da minha boca aquilo que o Senhor tem para ministrar aos corações. Porque é só o Senhor que conhece o coração de cada um que está aqui, inclusive o meu. Então, Pai, em nome de Jesus, a minha vida está nas Tuas mãos, o meu coração, a minha mente está nas Tuas mãos. Então, eu confio em Ti e eu creio, Pai, que o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? E essa palavra, ela começa dizendo que uma multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Se você for ler do começo do capítulo, você vai ver que Jesus anteriormente se encontrava em Jericó e que atravessava a cidade. Só que ele sai de Jericó
e faz um caminho até Jerusalém. O caminho de Jericó até Jerusalém passava por meio da Judéia, um caminho que era um pouco íngreme, e um caminho que era de mais ou menos uns 25 quilômetros. E à medida que Jesus ia caminhando até Jerusalém, saindo de Jericó, a multidão que cercava ele, ela ia aumentando à medida que ele caminhava para chegar até Jerusalém. Porque se ele passava ali 25 quilômetros e a fama de Jesus já estava em todo lugar, quando Jesus passava, as pessoas queriam ir junto com ele. Só que à medida que Jesus também caminhava para Jerusalém, e à medida que essa multidão aumentava, também aumentavam certas indagações. As pessoas, elas acreditavam que o reino de Deus se manifestaria ali e de imediato. Só que a gente sabe que não é assim. O reino de Deus não se manifestaria ali, não se manifestaria naquele momento. E aí Jesus resolve contar uma parábola. E ele começa a contar uma parábola. E o Senhor conhecia as pessoas que estavam ali, porque Jesus conhecia o coração de cada pessoa, sabia quem era cada pessoa. Sabia que ali no meio da multidão haviam pessoas que verdadeiramente se tornariam discípulos. Sabia que no meio da multidão tinham pessoas que estavam ali por curiosidade. Então ele conhecia todas as pessoas, ele conhecia a cultura das pessoas. Então Jesus, ele usa uma parábola para falar para aquele povo. E ele começa a contar a história de um nobre que iria fazer uma viagem, que ele havia sido chamado para um país distante para ser coroado. Ele ia ser coroado rei e depois ele voltaria. Porém, esse nobre homem, ele tinha uma quantia, ele tinha um dinheiro. E ele não ia viajar e deixar a sua quantia de qualquer jeito, ele não ia deixar o que tinha de qualquer jeito. Então ele resolve separar 10 servos e entregar o dinheiro que ele tinha àqueles 10 servos. E a palavra do Senhor diz, versículo 13: antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. E quando ele diz, invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora, ele está dizendo, olha, enquanto eu não voltar, aquilo que eu entregar a você, eu quero que você cuide daquilo que eu entregar a você. E esse nobre homem, quando Jesus está falando para aquelas pessoas, Jesus estava querendo dizer que aquele nobre homem era ele, era Jesus. Que Jesus iria para um país distante, ou seja, ia para o céu, mas que ele voltaria. Ele ia voltar. E ele ia prestar conta sobre tudo aquilo que ele entregou. E não há nenhum cristão que não tenha recebido nada do Senhor. Todos nós que estamos aqui recebemos algo do Senhor. Talvez você não saiba o que você recebeu do Senhor, mas alguma coisa você recebeu do Senhor. Porque o Senhor, ele já nos criou com determinados dons, determinadas características. Então a vontade do Senhor é que nós estejamos dispostos ao serviço no seu reino. Não existe ninguém que o Senhor escolheu para ficar sentado num banco. Mas o Senhor escolheu todas as pessoas para alguma coisa. Ah, mas acho que eu não tenho um dom para ministrar a palavra. Eu com certeza não tenho um dom para cantar. Queria muito, mas com certeza eu não tenho um dom para cantar. Ah, mas eu também não tenho um dom para servir aqui uma água aqui no acolhimento, porque eu fico nervosa e posso derramar, quebrar tudo. Mas com certeza o Senhor te chamou para fazer alguma coisa na casa dele. Eu não sei o que. Talvez você não saiba. Talvez alguns saibam. Talvez a maioria saiba. Isso é algo muito pessoal do Senhor com cada um de nós. Mas com certeza o Senhor entregou algo para você fazer. Me vem agora, né, no meu pensamento, na minha mente, que tem meninas, né? Eu olhei para a Aninha agora e pensei, né, nisso, veio rapidamente aqui. Tem meninas que não se encaixam em canto nenhum, que não é o caso dela, né? Ela se encaixa em várias coisas, mas eu me lembrei disso. Mas que quando de repente recebe uma oportunidade ou se dispõe a estar no ministério de dança, faz aquilo
de maneira extraordinária e descobre que tem um dom e não sabia. Então a gente vai precisar muitas vezes se movimentar de onde nós estamos para descobrir aonde é que nós nos encaixamos na obra do Senhor. Agora, uma coisa eu te garanto, ficar parado não vai te levar muito longe, mas nós precisamos nos movimentar. Então, o que esse homem nobre ele faz é entregar algo para aqueles servos e dizer: cuide do que eu estou lhe entregando, em outras palavras. E Jesus nos entrega coisas. E aí esse homem, a palavra do Senhor diz que ele vai, de fato, viajar, né, para esse país distante, para ser coroado. E aqui se abre, digamos assim, um parêntese, né, no versículo 14, quando Jesus, no meio dessa parábola aqui que fala de um senhor nobre e fala do servo, ele diz: seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás deles para dizer: não queremos que ele seja o nosso rei. As parábolas é um jeito lindo e extraordinário de Jesus falar. E essa parábola aqui é uma das parábolas que fala a respeito do reino de Deus. E esse parêntese, digamos aqui, que Jesus abre quando ele fala isso, ele está fazendo ali uma conexão interessante. Porque ele conhecia as pessoas que estavam ali. Então, o que ele falava ali tinha que ser algo que na mente deles fizesse algum sentido. E Jesus está falando ali a respeito do reino de Deus. E aí ele traz algo interessante, porque ele fala isso. E isso remete a um fato histórico que para eles era importante. Que quando o rei Herodes o Grande morreu, o seu filho, que se chamava Arquelau, ele foi atrás de ser coroado rei. Ele foi para ser coroado. E quem governava Roma na época ali era o imperador César Augusto. Só que quando Arquelau vai atrás de ser coroado rei, ele não consegue ser coroado rei, mas ele consegue um cargo de governador. E ele governa ali a Judéia, a Samaria, alguns lugares. Porém, quando ele decide ir atrás dessa coroação, um grupo de judeus vão para Roma também para protestar contra isso. Porque os judeus ali não queriam que ele tomasse o lugar de rei. E de fato, ele começa a governar ali não como rei, mas começa a governar. E quando ele começa a governar ali, ele se torna um déspota. Ele se torna um homem cruel. E pouco tempo depois, ele é retirado do cargo que ele tinha. E ali começa uma sucessão de, digamos assim, procuradores, né? Uma sucessão ali de homens, né? O qual Pôncio Pilatos é o quinto. E o que acontece é que Jesus está querendo dizer com aquilo, que assim como os judeus se juntaram para protestar contra aquele que iria ou queria tomar uma coroação, ser coroado rei, assim também estava próximo de acontecer com ele, com o verdadeiro Messias. Porque nessa ocasião aqui, eles estavam próximo à festa da Páscoa. Então, ou seja, a multidão estava toda indo para Jerusalém. Festa da Páscoa era a festa que a cidade enchia. Para os judeus era festa, mas para os romanos era uma complicação. E aí o que acontece é que eles, através dessa conexão, eles começam ali a entender. Então, Jesus começa a usar uma linguagem ali, um exemplo para dizer que os judeus estavam prestes a fazer a mesma coisa com o verdadeiro Messias. Porque pouco tempo depois, Jesus seria crucificado ali, né? Seria humilhado, seria cuspido, seria tido como um homem terrível, né? Porque aquele que é pregado no madeiro é tido como maldito. Então, Jesus já estava ali preparando tudo, Jesus já estava ali preparando as pessoas, né? E falando no reino dele, né? E aí diz no versículo 15, que depois desse nobre homem ser coroado, ele volta. E quando ele volta, ele chama os servos aos quais ele tinha confiado dinheiro para poder prestar conta com eles. E aí diz essa parábola que ele começa e ele chama o primeiro servo. E o servo vem. E ele diz, no versículo 16: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida.
Muito bem, disse o rei. Você é um bom servo, foi fiel no pouco, e eu lhe confiarei o muito. E ele diz, como recompensa você governará 10 cidades. Por isso que a palavra do Senhor diz que quando é dado algo para nós, e nós somos fiéis naquilo que não é nos entregue, o Senhor de fato, quando nós formos fiéis no pouco, o Senhor vai nos colocar sobre o muito. Às vezes nós achamos assim, mas eu já faço coisa demais. E o Senhor ainda me dá mais ideias, e ainda me dá mais coisas para fazer. Se o Senhor faz, se o Senhor está dando essa oportunidade, é porque você pode fazer. Porque quem faz é Ele, quem capacita é Ele. Essa parábola ela é muito parecida com uma outra parábola, que é a parábola dos talentos. Fala também de um dinheiro que é entregue, de servos que são fiéis e são recompensados, e de servo que não é fiel e não é recompensado, né? Mas nós precisamos começar a compreender. Porque sabe o que é que acontece, irmãos? Nós temos muitas coisas para fazer. Nós temos muitas atribuições para fazer durante o nosso dia. Tem gente que acorda, é casado, tem filho. Aí vai fazer comida, vai para a academia, vai fazer almoço, vai limpar a casa, vai trabalhar, tem a igreja, tem isso e tem aquilo. E o que acontece é que conforme o tempo vai passando, a gente vai priorizando a nossa vida secular e vai deixando as coisas do Senhor de lado. Mas a vontade do Senhor não é que a gente deixe as coisas dele de lado. E também não estou dizendo que você precisa abandonar a sua vida secular, mas você tem que entender que a prioridade é Ele. Porque por enquanto nós estamos aqui vivendo essa vida. Mas um dia, tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai acabar. E vai acabar em nada. Mas o reino que Ele tem para nós, o reino que Ele nos prometeu, esse sim é eterno. Assim como Ele é eterno, assim como a sua palavra ela é eterna. E nós ficamos nos preocupando, focados nas coisas aqui da terra. E volto a dizer, não quer dizer que você não pode fazer as coisas que você gosta. Mas Ele tem que ser a prioridade. Ele não pode ser a nossa prioridade só quando a gente canta aqui que Ele é o nosso amor. Quando a gente canta dizendo que Ele é tudo, seja tudo em mim, Senhor. Porque do contrário, nós só estamos falando da boca para fora. Isso não é a nossa vida muitas vezes. E a vontade do Senhor é nos reposicionar. Nos colocar no lugar onde Ele quer que nós estejamos. E para que isso aconteça nas nossas vidas, a gente precisa deixar Ele fazer a obra que Ele tem na vida de cada um de nós. A vida com o Senhor é uma vida de renúncia, sim. Se não fosse, a Bíblia não diria. E eu me lembro agora da passagem que fala do jovem rico. Quando ele tinha tudo, ele tinha uma vida ótima, ele tinha uma vida maravilhosa. Aí ele disse, Senhor, mas eu sou bom nisso, eu tenho isso, eu faço aquilo e tal, o que é que me falta? Ele larga tudo. Aí Jesus diz, larga tudo e me segue. Será que alguém aqui já ouviu o Senhor dizer isso? Larga tudo e me segue. Larga tudo e me segue. Larga tudo e fica comigo. Larga tudo e vem comigo. E às vezes o Senhor está falando isso para nós e a gente está fazendo de conta que não está ouvindo. A gente sente no nosso coração, mas a gente faz de conta que a gente não escuta. Porque a gente não confia o suficiente no Senhor para saber que Ele vai cuidar de tudo. E a gente fica preocupado demais segurando as coisas que não é para a gente segurar, porque Ele vai cuidar de tudo. Porque Ele vai fazer as coisas da maneira que Ele quer. E o que acontece aqui é que Ele chama o segundo servo. E o segundo servo diz, Senhor, eu investi o seu dinheiro. E ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. E o nobre homem diz, muito bem, você governará 5 cidades. Porém, o terceiro servo chega, e aí ele diz, versículo 20, o terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse, Senhor, escondi o seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe
o que não plantou. Servo mau, exclamou o Senhor. Suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que sou homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. E esse servo, ele chega falando ali que ele só pegou aquilo que ele recebeu do Senhor e ele guardou aquilo que ele recebeu. Ele não fez nada com aquilo que ele recebeu. E o Senhor entrega coisas para a gente que a gente olha e pensa que a gente não tem capacidade de fazer e nem realizar. Já me foi entregue coisas que eu olhei e disse, Senhor, eu não tenho nenhuma capacidade de realizar. Mas ao mesmo tempo o Senhor me disse, de fato, quem realiza sou eu, quem faz sou eu. E a gente começa a aprender a confiar no Senhor dessa maneira. Porque por nós não podemos fazer nada. Por nós não conseguimos prosseguir. Mas o Senhor, Ele pode fazer tudo. E esse servo, ele não fez nada. Ele não fez nada com aquilo que lhe foi entregue. E ele chega dando uma desculpa, dizendo que teve medo. Só que, na verdade, ele foi omisso e ele foi preguiçoso. Porque ele não teve disposição bastante para trabalhar e investir e multiplicar aquilo que o Senhor entregou para ele. E o servo diz, tive medo porque... Aí ele começa a jogar a culpa no Senhor. Ele começa a dizer, não, é porque eu tive medo, porque o Senhor é um homem severo, porque o Senhor toma o que não lhe pertence, colhe onde não plantou. E o interessante é que a gente vê nos outros versículos que nós lemos, que ele diz que a tua própria palavra te condena. Então, às vezes, quando nós damos desculpas ao Senhor, as nossas próprias palavras de desculpa ao Senhor estão nos condenando. Estão condenando a nós mesmos quando nós damos desculpas ao Senhor. E eu quero compartilhar, porque eu lidero uma célula, porém por muitas vezes eu quis fechar essa célula. Por muitas vezes eu quis desistir dessa célula. Por muitas vezes eu quis desistir de tudo. Mas todas as vezes eu chorava e ia para os pés do Senhor. E quando eu estava nessa mensagem, eu lembrei de uma reunião que a gente teve aqui da liderança, que eu estava tão cheia, que eu estava tão desesperada, que eu levantei e só chorei. E abri o meu coração. Mas à medida que o tempo vai passando, nós vamos compreendendo que a nossa motivação para realizar qualquer coisa no Senhor não deve ser terrena, mas deve ser nele. Deve ser nele, deve estar nele. Porque se eu olho para a minha circunstância, se eu olho para a minha condição, de fato eu não vou conseguir realizar nada. De fato eu não vou conseguir fazer nada. Se você olha e você diz, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não consigo ir para frente, eu não consigo isso. Falaram isso de mim, disseram que eu não consigo, disseram que eu não sei liderar, disseram que eu faço isso. Você vai parar. Mas se você começar a olhar para o céu e começar a entender que quem lhe chamou foi o Senhor, aí você vai dizer, pode ter uma pessoa, mas eu estou aqui servindo ao Senhor. Pode ser só eu, mas eu estou aqui servindo ao Senhor, porque quem me chamou não foi homem, mas foi o Senhor. E quem nos chama é o Senhor. A palavra do Senhor diz que toda autoridade foi constituída por Ele. Então, se hoje eu estou numa liderança, se você está numa liderança, é porque o Senhor permitiu que você estivesse nessa liderança. Talvez o Senhor preparou o caminho para você estar nessa liderança. E aí, talvez você também seja alguém que está sendo treinado para liderar uma célula. E eu quero te dizer, mas não se desencoraje por causa disso, que o negócio é difícil, mas sempre vai valer a pena. Porque todas as vezes que eu cheguei, muitas vezes quebrada, para dar uma palavra na célula, o Senhor me renovava completamente. E quando eu terminava a célula, eu dizia, Senhor, sempre vai valer a pena. Não importa quantas pessoas estejam aqui, sempre vai valer a pena servir ao Senhor.
E aquele servo, ele não amava verdadeiramente o Senhor. Porque quando a gente ama verdadeiramente o Senhor, a gente paga o preço, a gente faz o que for, a gente vira, pinta e borda para fazer acontecer. Porque a gente sabe quem é o Senhor. E aí o que acontece é que esse servo, ele apresenta um relatório negativo da situação. Ele dá desculpas para encobrir a sua omissão e a sua preguiça. E aquele servo infiel, o que ele apresentou em sua defesa, só abriu o caminho para a sua própria condenação. Nós temos que ser motivados por uma fé amorosa e não por um medo servil. A gente não pode servir ao Senhor por medo. A gente tem que servir por fé e por amor. Entendendo que é pela fé. Que é pela fé. Um certo dia eu estava na célula e o Senhor ministrou meu coração fortemente. E o Senhor disse para mim: eu quero só que você me busque. Eu quero só que você ore. Eu quero que você se entregue para mim. Porque quem vai mandar as pessoas sou eu. Porque eu dizia: Senhor, eu fico ocupada demais. Eu faço 1000 coisas. Eu não consigo convidar ninguém. Eu não consigo chamar ninguém. E o Senhor falou para mim: quem cuida sou eu. Eu quero que você se entregue para mim. Eu quero que você se derrame para mim. Eu quero que você abra o coração para mim. E a gente tem que abrir o coração para o Senhor. A gente tem que deixar o Senhor trabalhar na nossa vida e fazer a vontade dEle. Porque a nossa vida, há um tempo para todas as coisas. Então vai ter momentos na sua vida que você vai estar completamente desanimado, destruído, entristecido. Mas eu quero te dizer uma coisa. As circunstâncias da nossa vida não mudam quem Deus é. Pode ser o que for. Você pode estar no dia mais feliz, de mais plenitude na sua vida. E você pode estar no dia mais triste da sua vida. Ainda assim, Deus é imutável. As características, os atributos de Deus, Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo bondoso, Ele continua sendo amoroso, Ele continua sendo fiel. Todas essas coisas o Senhor continua. Nós temos sido motivados pelo quê? O que tem nos motivado? O que tem nos motivado dentro das nossas células? Estou falando sobre isso porque é Tadel, treinamento avançado de líderes de célula. O que é que tem nos motivado dentro da célula? Quantas pessoas param de ir para uma célula? Porque estão cansadas, porque vão fazer outra coisa, porque vão passear, porque acham a célula chata, acham a célula monótona, queria que fosse um reteté medonho. Quantas vezes? Quantas pessoas? Mas célula é lugar de comunhão, é lugar de fortalecer os relacionamentos, é lugar onde a gente está ali aprendendo a palavra do Senhor. E mais que tudo, é uma ótima oportunidade de servir ao Senhor. Porque célula é isso, é serviço diante do Senhor. E tem uma frase, que diz: servir a Deus não é para os casualmente interessados. Não é para aqueles que estão casualmente interessados no Senhor, não. É para aqueles que estão totalmente interessados no Senhor. Porque Deus, Ele pede que o nosso serviço, ele seja prioridade e não passatempo. Ele não quer servos que lhes dê sobras dos seus compromissos. Ele não quer as nossas sobras, Ele não precisa disso. O Senhor, Ele chama todos para o serviço. E não somos nós que escolhemos, é Ele. Seria muito bom se a gente escolhesse só aquilo que é bom. Mas é o Senhor que escolhe. Quando você vê uma oportunidade diante da sua frente, agarre essa oportunidade com tudo que você tem. Mesmo que você diga: eu não tenho nada para agarrar essa oportunidade. Ainda assim, eu quero encorajar você a agarrar essa oportunidade. E você dizer para o Senhor: Senhor, eu não sei fazer isso aqui. Mas se o Senhor está me dando essa oportunidade, eu vou confiar em Ti e eu vou fazer. Porque às vezes a gente olha e diz: eu não sei fazer. E de fato, mas o Senhor, Ele nos ajuda a realizar. Existem coisas. No ano passado, na Conferência das Mulheres, nós tivemos uma determinada deficiência de uma hora para outra. Acho que faltava um mês para a conferência acontecer. E primeiro eu fiquei desesperada, Eu confesso. Fiquei desesperada, arrancando os cabelos. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? E eu ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá. E eu dizia: meu Deus, eu dependo disso aqui para fazer tudo isso aqui. E o Senhor falou comigo: você não depende disso aqui para fazer tudo isso aqui. Você depende de mim para fazer tudo isso aqui.
E eu parei, e teve um dia que eu passei, se eu não me engano, eu passei 12 horas sentada tentando realizar esse algo, né? E eu não conseguia, eu desesperada, e ali tentando produzir isso, e eu orando ao Senhor, e orando, e buscando, e orando. E nada, e o Senhor mandando eu descansar, e eu não queria descansar. E porque eu estava confiando na minha capacidade, que eu ia fazer, que eu ia resolver, e o Senhor mandando eu descansar. E eu disse, tá bom, vou descansar, porque eu não aguentava mais e eu ia descansar. E aí eu descansei. Eu disse, Senhor, quer saber? Se for para eu descansar, eu vou descansar de verdade. Faz aí o que tu quiser. Eu não vou, tô nem aí. Aí, assim eu fiquei. E eu não estava preocupada. E aí, de repente, um dia eu sentei, eu tinha que fazer isso, esse algo, né? E de repente o Senhor foi só me dando. Tum, tum, tum. E eu, quando eu olhei, eu disse, meu Deus, glória a Deus. E todas as coisas caminharam, né? E aí, a Day está aqui, sabe o que é, né? E aí tudo caminhou, né? E eu disse, meu Deus, se o Senhor estiver no meio do negócio, pode ser a coisa mais impossível do mundo. Para Deus nada é impossível, gente. Deus vai lá e Ele faz e Ele realiza. É por isso que nós temos que caminhar debaixo da palavra do Senhor. Mesmo com peia, você tem que caminhar debaixo da palavra do Senhor. Domingo eu estava ali atrás e eu tinha uma questão diante de Deus. E o Senhor falava ao meu coração e eu dizendo, Senhor, assim. Tem esse negócio aqui para resolver. E aí Deus me pediu para fazer outras duas coisas, sendo que isso aqui era algo que eu queria que fosse resolvido, né? E aí o Senhor disse assim, eu estou te pedindo essas duas aqui, deixa isso aqui de lado. Tá bom. Aí eu fui e fiz as duas coisas, né? E quando eu fiz as duas coisas, eu estava ali atrás, na hora da Santa Ceia, antes da ceia. Aí, antes de cear, né? Na hora da Santa Ceia, antes de cear. Aí o Senhor, assim, de repente, como uma voz suave, falou, isso aqui é por causa disso aqui, e eu vou fazer assim, e vai acontecer assim, e vai dar certo aqui. Aí eu olhei e eu disse assim, uau, Senhor, quando nós cuidamos das coisas do Senhor, pode ser o maior problema que eu esteja vivendo, o Senhor vai lá e vai resolver, o Senhor vai lá e vai cuidar. Então, muito vale você fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer e deixar os seus problemas, as suas circunstâncias na mão do Senhor, porque quem vai resolver é Ele. Porque muitas vezes nós queremos resolver os problemas da nossa vida pela força, enquanto o Senhor está dizendo assim, filho, filha, descansa em mim, porque quem vai fazer sou eu, quem vai realizar sou eu, quem vai botar as coisas no lugar sou eu, porque eu sou Deus. E nós queremos o quê? Resolver do nosso jeito, mas o Senhor quer entrar em ação e resolver para nós. E o que é que nós temos vivido? Será que nós temos vivido desânimo, medo, tristeza, falta de coragem para enfrentar, murmuração? Será que tem sido essas coisas que têm nos motivado e automaticamente nos desmotivado? E aí veio, né, ao meu coração alguns motivos, né, que algumas ações, na verdade, pelo qual nós devemos ser motivados. E o primeiro é pela obediência. Porque nós devemos servir ao Senhor, porque nós queremos obedecer a Ele. Nós não podemos servir ao Senhor por obrigação. Nós devemos servir motivados pela obediência. E tem uma frase do John Newton. Ele era um mercador de escravos, né, que se converteu, virou pastor, e ele é um dos autores daquele louvor Amazing Grace, né? Acho que a maioria conhece. E a frase diz assim, se 2 anjos fossem receber ao mesmo tempo uma missão de Deus, um para descer e reinar o maior império da terra, e o outro para descer e varrer as ruas mais desprezíveis deste mesmo império, não faria nenhuma diferença para qualquer um dos serviços que iriam executar, pois a alegria dos anjos repousa na obediência à vontade de Deus. Se os anjos repousam na obediência à vontade de Deus, quem somos nós para não obedecer ao Senhor e repousar nessa mesma obediência? Repousar que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E tudo aquilo que o Senhor tem para cumprir, Ele cumprirá através das nossas vidas. Então, se você fosse imaginar um anjo recusando servir a Deus,
é impensável. Porque aqueles anjos que quiseram não servir a Deus, se tornaram demônios, né? Nós sabemos disso, né? Não quiseram servir a Deus, eles se tornaram demônio, né? E o que nos faz pensar que é correto sentar no banco reserva espiritual e apenas ver os outros fazendo trabalho no reino de Deus. O que é que nos faz pensar isso? Que nós devemos sentar no banco, porque eu já quis estar no banco. Há uns dias atrás eu disse para o Senhor, Senhor, me bota no banco. Me tira desses ministérios tudinho e me bota no banco. E o Senhor dizia para mim, se eu te botar no banco, tu vai demorar a levantar de lá. E eu fiquei com aquilo no meu coração, e eu disse, Senhor, eu te amo. Eu amo fazer a obra do Senhor, irmãos. Eu subi aqui chorando, sentindo a presença do Senhor. E quantas vezes eu subo aqui sentindo a presença do Senhor? Pregar a palavra não é sobre a visibilidade de nós estarmos aqui. É você ter a oportunidade de ser voz para o Senhor usar, para pregar. Nem que uma pessoa só essa noite seja alcançada. Nem que tudo que eu estou ministrando aqui, para apenas uma pessoa faça sentido. Isso é maravilhoso. Isso vale a pena. Nem que seja uma pessoa só a receber o que eu creio que o Senhor está ministrando essa noite. Então, nós precisamos entender que o nosso lugar não é no banco. O nosso lugar é fazendo, trabalhando para o reino de Deus. A segunda motivação que deve estar no nosso coração é a gratidão. Porque não é pesado servir ao Senhor. Pelo contrário, é gratificante. É entender que grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu estava lá na sala de intercessão antes de vir para cá e eu fui orar a Deus. E eu lembrei desse versículo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então nós precisamos ser gratos ao Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Se você parar para analisar, você vai ver que grandes coisas o Senhor fez por você. Quantas providências, quantos livramentos, e o maior de tudo, a salvação. Porque poderíamos ser homens e mulheres mais ricos da terra. Se nós não tivéssemos a salvação, nenhuma riqueza valeria. Quantos homens riquíssimos nós vemos por aí? Quantos artistas nós vemos riquíssimos que se suicidam porque dinheiro não vale nada. A gente passeia, a gente faz isso, come bem, veste bem, mas isso não é mais importante do que aquilo que Deus tem para nós. E o maior preço já foi pago por mim e por você. Nós precisamos lembrar que quando o fogo no nosso coração pelo serviço esfriar, nós precisamos considerar que grandes coisas fez o Senhor por nós. Todas as vezes que esse fogo começar a se apagar dentro de mim e de você, a gente tem que olhar e dizer, eu não posso deixar esse fogo apagar, porque grandes coisas fez o Senhor por mim. O terceiro ponto é a alegria. Nós não devemos servir ao Senhor de cara fechada, emburrado, carrancudo. Eu já fui muito exortada nisso, né? Porque eu era uma pessoa que eu não sabia disfarçar. Então, eu melhorei, né? Mas quando eu estava chateada, todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Hoje, se eu estiver muito, muito chateada, tipo assim, mais de 100% chateada, é alguém que percebe, que me conhece. Mas eu já fui muito exortada, porque às vezes eu estava chateada. E eu chegava aqui com uma cara. Eu acho que Deus olhava assim para mim e dizia assim, chupou foi limão essa menina hoje. Porque eu chegava com uma cara tão feia. Mas não é essa a vontade também do Senhor na nossa vida. A vontade do Senhor é que a gente esteja com um sorriso no rosto. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, amados. E a alegria do Senhor é derramada nas nossas vidas. Quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você se aproxima do Senhor, quanto mais você ora ao Senhor, eu não tenho nenhuma dúvida que essa alegria ela vai entrar no seu coração, ela vai transbordar de você. Porque assim, o Senhor tem alegria para nos dar. E Ele é tão maravilhoso, Ele é tão extraordinário, que às vezes a gente triste, quando a gente ora, aí o Senhor vai lá e derrama de uma alegria extraordinária nas nossas vidas.
Porque às vezes quando a gente chega assim, né, chateado, com cara feia, carrancudo, é a gente dizer que não quer servir a Ele. É mesmo que a gente dizer que não quer servir a Ele. É mesmo que a gente dizer que Ele errou quando Ele nos colocou naquela posição. E isso foi algo que o Senhor falou comigo esses dias. Porque todas as vezes que eu disser para Ele, Senhor, eu acho que não dá para fazer isso aqui. Eu acho que eu não nasci para fazer isso aqui. É eu dizer assim, Senhor, eu acho que Tu errou aqui. E o nosso Senhor, Ele não erra ao nosso respeito. Ele não erra a respeito de nada. E Ele não errou o lugar que colocou você. Ele não errou o lugar que Ele te levantou. Amém? E o penúltimo motivo é motivados pelo perdão. Não servimos a fim de sermos perdoados, mas porque nós já fomos perdoados. Charles Spurgeon diz, o Filho de Deus não se empenha para ganhar a vida, mas porque tem vida. Não se empenha para ser salvo, mas porque é salvo. Então nós nos empenhamos não para ser salvo, mas porque nós já fomos salvos. Porque o preço já foi pago na cruz por mim e por você. É por isso que nós devemos nos empenhar. Porque o Senhor tem alegria para nos dar. Porque nós devemos ser gratos porque grandes coisas o Senhor fez por nós. Porque Ele já nos perdoou dos nossos pecados, passados, presentes e futuros. E porque Ele é bom na nossa vida. Nós também devemos ser motivados pela humildade. Porque Jesus, Ele foi o maior exemplo de humildade. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele foi humilde. Em nenhum momento, Jesus se colocou como aqueles que estavam esperando o reino de Deus se manifestar. Esperavam, né? Eles esperavam que chegasse um rei, né? Com capa, com tudo, com coroa. Porém, Jesus chegou da maneira mais simples em Jerusalém. Jesus se manifestou e o seu reino se manifestou da maneira mais simples que tem. E essa é a vontade do Senhor, que sejamos da maneira mais simples que tem. Pregar de maneira simples, amar de maneira simples, acolher de maneira simples. Jesus não precisa de grandes coisas para fazer o seu trabalho. Ele precisa só de pessoas que estejam com corações dispostos, com corações que amem a Ele acima de qualquer coisa. O Senhor só precisa disso de cada um de nós. Pelo poder do Espírito Santo, nós devemos rejeitar o serviço farisaico com motivação pecaminosa e servir humildemente, considerando os outros superiores a nós mesmos. Lá em Filipenses 2, do 3 ao 7 diz, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo. Foi isso que Jesus fez. E o último, né, que tinha mais um, nós devemos ser motivados pelo amor. Porque o melhor combustível para o serviço é o amor. O amor é o maior combustível, combustível que não se apaga com facilidade. É o combustível que tem mais energia, que dura mais tempo, é o amor. Quando o amor de Cristo nos controla ou nos constrange, o resultado é que já não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, nós não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. 2 Coríntios, 5, 14 e 15, depois você lê. E Jesus, Ele inaugurou o seu reino de graça e amor. E Ele voltará para estabelecer o seu reino de glória. Na parábola que nós lemos, nós vemos Ele dizer que aquele servo que foi mau, que não fez aquilo o qual o Senhor entregou, confiou a Ele, Ele não multiplicou, Ele disse que foi retirado dele. E aí foi dado ao que tinha mais. E aí eles começam a questionar por que foi dado ao que tinha mais, se ele tinha mais. E aí o Senhor diz, porque a quem mais tem, mais lhe será dado. E aquele que não tem, até o que não tem,
lhe será tirado. Amém? Nós só receberemos mais privilégios e mais amplas responsabilidades quando nós formos fiéis no pouco. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Aplauda a Jesus. Eu quero pedir só que vocês coloquem de pé para eu orar por você rapidinho. Em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra? Coloque a mão no seu coração. Agradeça ao Senhor pela oportunidade de você estar aqui hoje. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estar aqui, Senhor. Eu quero te pedir que essa palavra, Senhor Deus, seja rema dos nossos corações, ó Pai. Que verdadeiramente, Senhor Deus, nós não venhamos, Pai, fazer nada na Tua casa por obrigação, mas porque nós amamos o Senhor, Pai. Porque nós entendemos, Pai, que o Senhor fez grandes coisas por nós, Pai. Que nós possamos ser motivados pela obediência, Senhor Deus, a Ti. Que nós sejamos motivados, Pai, pela gratidão, pelo amor, pela obediência, pelo perdão, Pai. Eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que eles pensam, Pai, em nome de Jesus, que são incapazes, ó Pai, eu quero declarar, Pai, que eles entendam quem realiza é o Senhor. Quem faz é o Senhor, meu Deus. Se não for o Senhor nas nossas vidas, Pai, nada nós podemos fazer, Pai. Eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, levantando líderes de célula, Pai. Eu quero declarar o Senhor, Pai, operando no meio das células, ó Pai. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, corações servos, Pai. Corações que amam a Tua obra, Senhor, que amam a Ti, meu Pai. Que entendem que foram chamados, Pai, escolhidos, Pai, com um propósito, ó Deus. Eu declaro, Senhor, que o Senhor abençoe ricamente, Pai, esta igreja. Que o Senhor abençoe as nossas casas, Pai. Que o Senhor abençoe cada ministério, meu Deus, em nome de Jesus. Eu creio e declaro, Senhor, que nós veremos, Pai, cada Tadel aqui, Pai, lotado de gente, Pai. Sedenta pelo Senhor, Pai. Que quer mais do Senhor, que entende o propósito, ó Pai. Eu quero declarar que o Senhor dê renovo àqueles que estão desanimados, Pai. Eu quero declarar que o Senhor levante, meu Deus, aquele que se sente abatido, Pai. Eu quero declarar, meu Deus, que não seja eu que estou falando, mas que seja o Senhor confirmando aos corações, Pai. Que fomos escolhidos para uma grande e boa obra, Senhor. Eu quero declarar, meu Deus, que ninguém aqui vai recuar, Pai. Pode até vir pensamentos sobre a nossa vida. Pode vir até a vontade, meu Deus, porque somos humanos. E o Senhor nos olha com misericórdia e com amor. Mas o perdão do Senhor já nos alcançou. E eu declaro, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Pai, é que está dentro de cada célula, Pai. Não importa quantas pessoas estejam lá dentro. O Senhor é aquele que dirige cada célula, cada líder, Pai. Aqui eu te oro, Pai, e eu te agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui ministrando a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda a Jesus.